Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O vídeo de hoje é sobre um filme que eu não sabia direito sobre o que se tratava, me chamou a atenção justamente por ter sido bem mencionado ano passado, né? Ele é de 2023, e logo que eu coloquei para assistir, a sua estranheza de fato prendeu a minha atenção, que já havia sido chamada antes. O vídeo é sobre Birth Rebirth. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que na primeira parte do vídeo não tem spoiler. Quando isso for acontecer, quando eu for falar sobre a história em si, eu aviso, tá? A premissa é bem enxuta, tá? Para eu não falar coisa demais. Sally é uma enfermeira, mãe solo da pequena Lila, e a filhinha dela fica muito doente. Porém, a gravidade aumenta, algo acontece com essa menina, e isso faz com que o destino da Sally, a enfermeira, se cruze com o da doutora Rose Casper, uma patologista nem um pouco ortodoxa. O longa foi dirigido e escrito por Laura Moss, que é fascinada pela obra Frankenstein de Mary Shelley, e dá pra ver nitidamente uma inspiração aqui, sobretudo pelo clima de estranheza desde os primeiros momentos. É tudo muito mórbido, triste, desde a captação das cenas, a paleta de cores da fotografia, por vezes amarelada, desbotada, até os personagens que são completamente sem vida, seja por alguma coisa que lhes aconteceu ou pela vida mesmo. E quando eu falo em personagem, eu preciso exaltar a atuação da Mary Ireland, que faz a patologista, porque é ela quem carrega boa parte do longa e dessa coisa, desse clima desconfortável nas costas. É extremamente estranha, caótica no jeito, na aparência, dá vontade de dar um chacoalhão nela, assim, minha filha, faz alguma coisa, sabe? Então, assim, a linguagem corporal, ela é cadavérica, fantasmagórica, porém, ainda assim, ela é muito convicta do que ela quer, qual que é o seu propósito naquele lugar, e ao mesmo tempo que tem toda essa carga emocional, ela passa uma sobriedade. Mas são poucos os momentos, tá? Não vai achando aí que ela é uma personagem muito certinha, não. What is the point? Como eu falei, desde o início, o filme ele te gera um desconforto. Tu tem a sensação de que vai ser soco no estômago atrás de soco no estômago. Porém, essa força ela se perde quando ele parece que não sabe como finalizar. Faltou coragem para um fechamento mais emblemático, faltou ideia, e é justamente esse sentimento de que falta alguma coisa que não deixa ele entrar aí numa lista de terror psicológico que nos deixa sem sono. Eu tava muito animada no início, e aí essa animação foi se perdendo, e ele acabou meio morno, e eu fiquei, ok, tá, legal. De qualquer forma, é um bom filme, vale a pena assistir. Eu gostei bastante ainda assim. E tem um ponto, é o primeiro longa da diretora. Vamos ficar de olho nela, porque eu acho que vem muita coisa boa por aí ainda. Além de Frankenstein, que eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre essa obra, tem uma outra história de terror que me lembrou bastante aqui nesse filme, porém eu só vou poder falar sobre ela na parte com spoilers. Aliás, esse vídeo é interessante de tu assistir depois de ver o filme, porque tem algumas coisas que eu quero comentar, que eu dou a minha opinião, a minha perspectiva, mas que é sobre a história em si, então só na parte com spoiler mesmo. Birth Rebirth tem mais ou menos 1h40 de duração e infelizmente ainda não tem nenhum streaming. I don't want any trouble. I just need to know what happened. I can't help you. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, tudo começa com uma ambulância, tá? Tem uma mulher ali dentro, tá passando muito mal, ela tá grávida. E aí vai, né, lá pra maternidade pra ter o bebê. Ela tem o bebê sobrevive, porém ela não. Daí a gente já tem aquela cena, né? Cena no necrotério, cena na maternidade, aquela dualidade da vida. A Rose, essa patologista, quando a gente entra em contato com ela, já percebe essa estranheza, ela não consegue se comunicar muito bem com pessoas, né? Parece que ela tá mais confortável quando lida com os cadáveres. Parece não, né? Ela tá quando lida com os cadáveres do que com alguém vivo. E aí a gente tem um momento dela num bar. Um cara dá em cima dela, a gente pensa, coitado, porém ela convida ele pra ir ali no banheiro. E aí quando eles vão ali no banheiro, nem ele acredita,
ela pega, né, ali o negócio dele, guarda num potinho e depois, mais tarde, a gente vê ela se injetando aquilo ali, né, aquele fluido. Além disso, na casa dela tem um porco, depois a gente descobre que é uma porca, a Muriel, muito fofa por sinal. E aí ela dá de comer a Muriel fica ali e ela também precisa dar um soro na Muriel, que tem uma cor avermelhada. Quando ela abre o freezer, tem algumas coisas congeladas que são animais congelados, não sabemos. Bom, aí nesse meio tempo a gente acompanha a Sally, né, que é a enfermeira, e ela é enfermeira da onde? Da maternidade. É ela quem tá com a grávida lá no início. A Lila, a filhinha dela, que deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos, não me lembro se falam a idade dela no filme, fica muito doente, ela deixa com a vizinha porque precisa trabalhar. E de noite, quando ela chega em casa, a vizinha deixou um bilhete dizendo: ó, a gente teve que ir pro hospital porque ela piorou muito. E então que a gente entende que a menina morreu. E o corpo dela já tá lá com a Rose. A Sally, né, fica naquele estado catártico, horrível, enfim, deve ser um sentimento horroroso de fato. Vai até a ala do necrotério, porque elas trabalham no mesmo hospital. Diz que quer muito ver o corpo da filha, enfim, e a doutora Rose diz: ó, pega esse número aqui, ela já tá lá com o legista, enfim, não tá mais aqui, beleza. Porém, depois disso, a Sally vê a Rose carregando uma mala muito pesada no estacionamento, colocando dentro do carro. E aí, adivinha só, o corpo da guria, quando ela entra em contato com o legista, não tá lá. Perderam o corpo. Nesse momento, a gente já tá imaginando mais ou menos o que aconteceu, até que a Sally vai atrás da Rose, persegue ela, consegue entrar na casa e vê que a guria, a filha dela, a Lila, a guriazinha, tá lá viva sob aparelhos. O que acontece? A Rose está trabalhando numa forma de trazer a pessoa, enfim, o ser vivo, de volta à vida. Ela é o Dr. Victor Frankenstein aqui, né? A porca que tá lá com ela tinha morrido há 2 meses e tá super bem ali no apartamento, só precisa ser alimentada ali com aquele soro. E aquele soro é o quê? É um soro que ela tira de fetos que ela gera. Por isso há um negócio dela se injetar o fluido e tal. E aí tem muito essa coisa, essa discussão, assim, né? Porque ela não quer ser mãe, mas ela quer gerar vida. Enquanto a Sally, que teve a Lila por fertilização in vitro, tá ali pela maternidade em si mesma. Ela ama aquela criança. Então a enfermeira diz: eu vou morar aqui contigo e a gente vai revezar os cuidados com a Lila, porque ela não pode ficar sozinha. That's Muriel. She died 2 months ago. E aí o filme vai rolando, né? Elas conseguem tirar os aparelhos da Lila, ela tá ali sozinha, as duas, a enfermeira e a patologista, parece que se dão muito bem ali naquela função toda, né? Porém, a Rose, como eu falei, ela é muito caótica, né? Ela é estranha. Então, ela tem deficiência de vitamina no corpo, ela é toda magra, bem branca, quase transparente, tá sempre passando meio mal, meio desmaiando, e aí ela de fato passa muito mal e tem uma infecção no aparelho reprodutor. Ela precisa ir pro médico e dá-se a entender que ela teve que tirar o útero, né, todo o aparelho fora. Isso faz com que ela não tenha mais como produzir esse soro. E a Sally que diz: não, mas eu vou fazer isso então, né? Ela diz: tu não é compatível com a Lila, vai acabar matando ela. E aí qual a alternativa que elas buscam? Pegar alguma grávida lá que tá indo no hospital para fazer os seus exames, manipular esses exames, alterar, para que precisem tirar lá acho que é um líquido da placenta dela, essa parte médica eu não vou saber explicar direito, né? Pra poder usar isso na Lila. E assim elas fazem, elas dão um jeito que essa grávida vá todo mês no hospital pra tirarem esse líquido da coitada. Só que a mulher tá se sentindo muito mal com isso, né? E aí ela avisa: ó, eu resolvi ter o bebê em outra cidade. A Rose e a Sally ficam malucas, tentam arranjar outra alternativa, que é usar líquido da medula da própria Rose e tal, mas isso não é suficiente, não funciona direito e a Lila, a guriazinha, morre. Só que antes da Lila morrer, e aí a gente tem a outra história de terror que lembra bastante, que é o Cemitério Maldito, a Lila, que já tá conseguindo andar um pouco mais e tal, tá tendo comportamentos muito estranhos. Além de chamar a Rose de mãe, e foi isso que eu entendi, ela não via a Sally como mãe dela, ela via a Rose, ela tava com um semblante já assim, tanto quanto maligno, sabe? E aí ela mata a porca com um negócio de ferro lá, assim, de uma forma bem cruel.
Quando a Sally vê a guriazinha morta de novo, coloca ela dentro do freezer e vai atrás da grávida na casa da grávida. Dá um chá pra grávida, ela desmaia e aí a gente vai pro início do filme. A mulher que tava na ambulância era ela e aí o que acontece é que elas ficam com o bebê, porque o bebê sobrevive e a mulher falece, e aí encerra o filme com a guria, né, a filha da Sally, voltando à vida de novo, ou seja, elas conseguiram o que elas queriam. Everything I can to keep her alive. Daí, a gente fica assim, tá, usaram o feto, usaram algo da placenta, sei lá, a guria viveu de novo. E aí? O que elas vão continuar fazendo? Né? Essa menina, por que resolveram deixar ela numa coisa meio cemitério maldito, né, mais maligna e tal, por pouco tempo? Me pareceu um pouco de apelo ao terror tradicional, né? Vamos botar ali uma característica de algo mais scare mesmo. Daí entrando numa linha um pouco mais racional, né? Pô, as duas trabalhavam no hospital, elas estavam fazendo tudo isso de errado, ninguém se deu conta. A Rose toma uma chamadinha lá da superiora dela, mas assim, por algo que é mínimo perto do que elas fizeram, sabe? É uma impunidade o tempo inteiro o filme. Então eu realmente acho que faltou força pra finalizar essa obra, que começou de um jeito tão legal, sabe? Tu fica assistindo, por mais que talvez tu tenha entendido o que aconteceu, tu quer que o filme ele te diga, foi isso mesmo. E ele diz porque no início ele não tava com medo, e aí no final fica assim. Como eu falei lá no início, termina morno. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês sobre Birth, Rebirth, o que acharam do filme? Também sentiram que ele deu essa caída no final? Ou foi tudo certo desde o início? Ou de repente nem gostaram? Deixe aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!